Olá, gente, estamos em mais um Taca Pedra e hoje estaremos falando sobre um assunto que é urgente nos dias de hoje. Quando nós falamos sobre missões, você pensa em quê? Quase sempre a maioria das pessoas pensa em continente africano, né, vários países lá. Realmente lá é um campo missionário ainda muito necessitado. Temos projetos em funcionamento, já estive em alguns países lá, pretendo voltar para continuar a obra, mas quando nós pensamos em campo missionário, sempre o brasileiro vai pensar em nordeste do país, ou aqui a América do Sul, ou África, ou Ásia, e vamos pensando em um monte de locais até exóticos onde existe muita dificuldade. Bem, penso que você precisa repensar o que é um campo missionário. Quando nós falamos de evangelho, estou sentindo uma treta. Pensamos logo em pessoas que seguem o evangelho. E pessoas que seguem o evangelho são os evangélicos. Mas será que essas pessoas evangélicas realmente estão seguindo o evangelho? Será que essas pessoas realmente são evangélicos? Se você der uma olhada hoje no meio, principalmente Brasil, nós vemos uma disparidade de oportunidades, de possibilidades do que é ser cristão e evangélico. Logo, estes grupos precisam de Jesus. Precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então, quando você for pensar sobre campo missionário, tudo bem, continue pensando e investindo e orando pela África, pela Ásia, pela América do Sul, pelo Nordeste do nosso país e tantos outros locais. Mas, com certeza, existe um campo missionário, às vezes, perto da sua casa. Sabe aonde? Dentro de uma igreja evangélica, onde um monte de evangélico está se perdendo, seguindo um monte de coisa que não tem cabimento, não tem base bíblica, não tem fundamento, não é cristão, não é evangelho. Toda a igreja evangélica é assim? Claro que não. Tem muita gente boa aí ainda, tem pessoas ainda fazendo o trabalho correto, ensinando a palavra, mas olha só, tem uns locais que é tudo gente maluca, seguindo umas coisas que não tem nenhum tipo de fundamento. Então você quer ser missionário, às vezes você fica pensando assim, a sua vida meio frustrada, do tipo, eu gostaria tanto de ir para o campo missionário, mas eu não tive oportunidade. De repente a igreja aí do seu lado é um campo missionário. Então nós vamos estar falando hoje exatamente sobre isso. Como evangelizar um evangélico? Porque não é fácil, queridão. Eu já estive em meio de povos animistas, pessoas de religiões até diferentes, contrárias ao evangelho, e é tranquilo você conversar com esse pessoal, apresentar Jesus. Agora, quando você pega um evangélico, caixinha fechada, que entende uma coisa errada e acredita que aquilo ali é a verdade absoluta, cara, para você falar com esse pessoal, só o Espírito Santo. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre como é que você tem que alcançar um evangélico, como é que você tem que pregar para ele, o que você tem que apresentar para esse cara, para que ele seja finalmente salvo em Cristo Jesus. Vamos lá! Bem, então hoje a sua missão é vá salvar um evangélico. Vai lá pregar para um evangélico, ok? Primeira coisa que você precisa apresentar para o evangélico, porque o evangélico às vezes ele é um bicho meio ressabiado, às vezes ele fica assim, não, porque o meu pastor tem razão, porque o meu líder tem razão, porque a minha igreja é a correta, porque nas minhas veias corre o sangue, aí falando da denominação dele. Esse tipo de gente é meio complicado de trabalhar. Mas o que você precisa passar para ele? Não vai confrontar esse cara, não vai bater boca com ele. Não. Você apresente Jesus, apresente o Evangelho. Aí ele vai ver se realmente ele é evangélico ou não. A primeira coisa que você precisa apresentar para um evangélico está lá em João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Abre na sua Bíblia. João 14, 6. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está aqui fechando a porta, fechando a possibilidade de ter sócios. Ele não tem sócios. Ele não tem gente ali ajudando no ministério dele, no trabalho dele. Ele é o único caminho. Então,
pastor ungidão. Não, ele não é o caminho. O bispo, o arcebispo, o apóstolo, o pai apóstolo, o vô apóstolo, o Matusalém apóstolo. Ninguém desse aí, nenhum desses aí pode estar entre você e Deus, porque Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Então, porque o pastor lá ungidão vai orar por mim, Jesus é o único caminho. Então a primeira coisa que você apresenta para o evangélico é: Jesus, filhão, é o único caminho. Eu não posso fazer nada, não adianta eu fazer nenhum tipo de ritual, não adianta eu fazer nenhum tipo de balangandã, não adianta eu pegar a coisinha ungida, não adianta eu pegar óleo ungido, não adianta você ir para Israel, nada disso. Jesus é o único caminho e não tem ninguém entre Deus e nós. O véu se rasgou, filhão. E Jesus não é aquele sujeito mitológico que está sentado no trono lá esperando ser agradado. Não, o sujeito está me adorando, eu vou fazer. Não, ele é o Criador do universo. Você não acha que ele seja o Criador do universo? Vai ler aí na sua Bíblia. Só vou botar aqui os versículos, eu não vou gastar muito tempo nisso não, mas você leia na sua Bíblia. Tem Bíblia não? Leia na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Leia lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Leia em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 17. Leia, para esse vídeo se for o caso e vai ler, que você vai descobrir quem é Jesus. Jesus é o Criador do universo. Você pode falar, mas esse pastor fala muita besteira. Vai ler na sua Bíblia, queridão. Vai lá ler na sua Bíblia. Não acredita em mim, não. Acredita na Bíblia. Então a primeira coisa que você fala com o evangélico é: Jesus é o único caminho. Não tem outro. Nada. Aceite a Cristo no seu coração. E acabou o assunto. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém entre nós e Deus. Somos nós e Deus. A gente vai prestar conta da nossa vida. Se a gente não está andando bem, a culpa é nossa. Se a gente não está sendo abençoado, a culpa é nossa. Se a gente não está conseguindo crescer em fé, a culpa é nossa. Ninguém vai... Os pastores estão aí para ajudar. Nós, pastores, estamos aqui para nos ajudar vocês, para direcionar, para trazer uma palavra, para trazer um direcionamento. Mas, no final das contas, é você e Deus. Mais um ponto. Fale com o seu amigo evangélico o que é conversão. Conversão não é o sujeito que era bêbado, que fumava, que batia na mulher, que chutava cachorro, e agora está na igreja com a Bíblia embaixo do braço, falando aleluia, rodopiando, dando aquele... Não. Conversão é outra coisa. Avise a esse seu amigo evangélico que conversão não tem a ver diretamente com mudança estética. O sujeito era de um jeito, agora ele é de outro. Aí o cara tá lá, cheio de piercing, de moicano, não sei o quê. Aí o cara entra pra igreja. Aí os irmãos falam o quê? Glória a Deus, Deus mudou a vida. Não, você não sabe como é que tá o interior do cara. Às vezes o sujeito tá de moicano ainda, mas convertido. Tomou? Porque o que é conversão? Tá aí em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com o que está sendo feito aí fora. O cristão convertido, ele não é mais fofoqueiro. Aquela irmã do Roquinho é uma bênção de oração, mas ela é fofoqueira. Não está convertida não, filhão. Não está convertida não. Aquele irmão lá prega pra caramba, mas ele é meio bocudo, ele fala muito palavrão. Não está convertido não, porque não pode ser da nossa boca palavras torpes. A gente até essas coisinhas, porque a conversão, ela vai mexendo em tudo. Ela converte. Estava indo pra lá, volta, muda o aspecto de uma forma completa. Não tem cara meio crente, meio salvo. Não, a conversão é necessário nascer de novo. Tá aí na sua Bíblia,
Conversão é algo interno, é mudança, é transformação da mente, não é transformação estética, porque a estética vem depois que a mente é transformada e não o contrário. Às vezes o cara tá lá na igreja e sapateia, e roda, e faz um monte de tranqueira, e o sujeito é um pervertido por dentro, ele é um sujeito sem amor no coração, ele é um cara que não tem nada a ver com Cristo, mas mente pra caramba e mente bem. E aí você fala o quê? Não, mas ele tá bonitinho, então melhor ele tá na igreja todo errado que tá lá fora. Não, melhor ele lá fora, que lá fora o diabo mastiga ele, cospe ele, e quem sabe ele é salvo. Agora o sujeitinho ali, todo cheio de reboque ali na igreja, ali, fingidão, mentiroso, o pessoal fala assim, não, tá convertido. Conversão é quando a mente muda. Sujeito convertido busca as coisas do alto. Não fica aí atrás de carro, casa, dinheiro. Esse pessoal que fala assim, porque aqui é nossa igreja, nós queremos dinheiro. Deixa os caras com dinheiro pra lá. Eles são evangélicos malucos. Seja um evangélico cristão. Alguém que crê no evangelho de verdade. Terceiro ponto. Apresente os princípios do Evangelho de Cristo. Porque o pessoal aí acha que não, agora eu estou na igreja, agora eu sou mais que vencedor, comerei do melhor dessa terra, onde eu pisar a planta do meu pé será meu, tenho a unção da prosperidade, Deus não quer que o seu filho seja pobre e tal. Gente, tudo maluca, porque o princípio do Evangelho, você sabe que é um evangélico de verdade, quando ele aplica o princípio do Evangelho. Qual é o princípio do Evangelho? E aí Deus usou os anjos e usou os animais para fazer a criatura que ele queria. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra dos animais e juntou tudo. Resultado, nasceu você. Não, resultado, heresia, você não entendeu nada, besteira. Deus Fala pegou de o novo, espírito fala dos de novo que eu não anjos, acreditei a alma não. dos animais e a terra dos animais, botou tudo junto. Resultado, nasceu. Massinha de você. modelar. Estudar a Bíblia não dói não, gente. Tá? Estudar a Bíblia não dói não. Estuda a Bíblia. Você fala menos besteira e acredita em menos besteira. Está na sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O sujeito, qual é o princípio do Evangelho? Viver segundo Cristo. Então quando o cara está dentro daquele carrão lá, assim, na campanha da prosperidade extrema, será que Jesus teria? Porque Jesus, quando entrou na cidade, ele entrou num jumentinho 0 km, seria uma Ferrari da época. Besterol, besterol, besterol. Princípio de Jesus: amar o próximo, cuidar dos órfãos e das viúvas, lutar para ter um bom conhecimento e entendimento da palavra, buscar ser cheio do Espírito Santo, para que esse cheio do Espírito Santo, o que esse cheio do Espírito Santo provoca em nós? Nada disso. Provoca em nós amor pelas almas, busca por servir ao Senhor e não ficar aí nas manchetes. Não. O princípio do Evangelho é ser igual a Cristo. Esse é o princípio. Quer mais? Para você apresentar lá pro campo missionário, que é a igreja do seu lado? Mateus 5,16 apresenta para nós como é a vida do evangélico cristão, daquele que realmente aceitou a Jesus. Como que é a vida desse sujeito? Como é que é a vida? O que ele tem que mudar? O que ele tem que provar, entre aspas, para todas as pessoas e para ele mesmo? Está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fale com um evangélico que ele ficar indo na igreja não significa nada. É importante estar em comunhão? Claro que é. Não estou falando para você sair da igreja, filhão, não estou falando isso. Sabe o que eu estou falando com você? Que ficar indo lá na igreja, senta, levanta, não é evangelho. Porque o evangelho é quando as suas boas obras brilham para as pessoas que estão lá fora.
lá fora, lá fora. Ah, porque eu danço na igreja, quando eu danço os irmãos ficam tão felizes. Você pode dançar, queridão, mas é lá fora que a sua luz tem que brilhar. Você pode cantar na igreja, mas é lá fora. Aí o cara trabalha de segunda a sexta, aí ele vai na igreja na quarta, na sexta-feira e no domingo. Ele fala, já fiz tudo que eu tinha que fazer por Deus, graças a... Você está fazendo nada, filhão. Porque o evangelho nos obriga, nos comissiona, nos direciona a darmos frutos lá fora, boas obras. Então pega esse evangélico aí que está com a cabeça assim, pegue ele aí e fale com ele, olha, se você não produzir lá fora, se você não tem tempo de produzir lá fora, se você não consegue evangelizar ninguém, não consegue fazer visita, não consegue orar pelas pessoas, tirar pelo menos um tempo na sua casa para estar orando pelas pessoas, você não consegue fazer mais nada, eu não tenho mais tempo, então tire tempo de intercessão, não consigo fazer isso. Então, meu filhão, aceite a Jesus e vire um evangélico cristão, porque você não é nada diante de Deus, você não é, cara, porque você não produz. Está escrito aqui, que resplandeça as suas boas obras. É assim que vive um evangélico. É assim, resplandecendo lá fora as suas boas obras. Produza boas obras. Fale com esse evangélico. Fale para ele assim, produza boas obras. Se você não produz obras, você não produz nada. Mas eu dou o dízimo. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso não é produzir boas obras. Produzir boas obras é gerar o evangelho nas outras pessoas, é visitar, você sabe. Você sabe. Mais uma coisa? Finalmente, para que serve um evangélico? Para que serve? Eu aceitei a Cristo, para que... Por que serve o evangélico? Está na sua Bíblia, em Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O pessoal gosta de pegar essa parte final aqui. Esse estou convosco até a consumação do século. Mas esquece que ele só está junto com aquele pessoal que está trabalhando. Se você não está trabalhando, filhão, olha que segredo. Jesus não está com você, não. Porque ele não precisa, não está fazendo nada. Cara, inútil. Eu sou evangélico. Por quê? Porque eu passei no vale lá do Sal Grosso. Porque eu fiz a campanha da prosperidade extrema. Porque eu fiz um curso de pregador. Porque eu vou na igreja todo dia. Porque eu ajudo na igreja... Você é evangélico cristão quando você prega a palavra do Senhor, porque é para isso que serve o evangélico. É para isso que nós nos tornamos evangélicos. Está escrito aqui, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as. Você só pode ensinar se você sabe. Então você tem que saber a Bíblia para você ensinar. Pastor, mas isso aí não vai muito bem. Você vai em igrejas hoje que o pessoal lá é tudo gente folha. Já viu crente folha? Qualquer evento o cara vai embora, é crente folha. Ele não tem sustentação, ele não sabe nada, mas enche a igreja. Enche. Então você aí, ó, pega a sua Bíblia, queridão. Pega a sua Bíblia. Põe embaixo do braço. Mas deixe pronto para sacar ela, tá? Não fica aquela coisa de suvaqueira, não. Põe embaixo do braço e vá evangelizar um evangélico. Salve esse pessoal aí para Jesus. Eles precisam de Jesus. Eles não precisam estar entupidos de religião. Façam que eles aceitem a Cristo. E se você faz parte de uma igreja boa, aí, uma igreja evangélica que prega o evangelho, ajude a propagar isso. Se você é evangélico de verdade, você está fazendo isso, não precisa nem falar nada. Vai, evangelize um evangélico. Salve esse pessoal para Jesus, porque eles precisam. Mamãe! É Deus, mamãe! São 5 os pilares do cristianismo, para você saber se você é um evangélico correto. Tem vida de oração, tem prática de jejum. Não faz jejum para pagar coisa, não. Eu estou precisando de um emprego, não vou fazer jejum, campanha de jejum. Não, jejum é prática, ok? Tem comunhão com os irmãos, está inserido num grupo que funciona. Não é esse grupinho social, não. Clube social evangélico. O cara só vai lá, se reúne e não faz nada. Clubinho. Clubinho não entrará no reino do céu, não. Ou faz parte do corpo de Cristo, mas a gente fica aqui debatendo a Bíblia e eu dou meu testemunho como agente secreto. Então, ó, oração, jejum, comunhão, testemunho. Eu tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário para dar uma bela de uma cagada.
Ah, não dava não. Não dava não. É verdade, meu povo. O que é que a gente vai fazer sentado numa privada? Não é cagar e mijada, não? O que é testemunho? É testemunhar lá fora. E palavra, conhecimento da palavra, tanto para receber quanto para ensinar. Esse é o pilar do cristianismo evangélico verdadeiro. O resto, queridão, é cópia, xerox, barata, preto e branco, furada, manchada, que não serve para nada. Então, faz sua escolha. Se você é um evangélico de verdade, evangelize um evangélico. Se você está ouvindo isso aqui e você é evangélico meia boca, aceite a Jesus hoje, aceite a Jesus de verdade. Faça um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero que a minha vida produza, eu quero ser um cristão de verdade. E não essa coisa aí meia boca, porque não tem evangélicos de várias formas, como o pessoal fala. Ah, tem várias, você escolhe. Não escolhe não, só tem um tipo de evangélico. Aquele que segue Jesus, conhece a palavra, dá testemunho, tem comunhão com os irmãos, tem vida de oração, de jejum. Fora isso, não tem não. Ah, festa da fantasia, não sei o que lá da igreja. Pode ter? Não sei porquê, mas eu não vou falar o quê. Mas você produz o quê? Cadê o evangelho? Cadê o evangelho? Tem que ter evangelho. Se não tiver evangelho, é isso aí, ó.